Shalom, hoje é dia 4 de maio de 2022. Porém, em Israel, hoje estão comemorando o Dia da Independência, em hebraico Yom Ha'atzmaut. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, além, claro, de parabenizar ao Estado de Israel, ao povo judeu, não somente Israel, mas de todo o mundo, pelo Dia da Independência. Eu gostaria de falar, não de certos detalhes da independência, porque é um processo muito longo. Se nós fôssemos falar aqui, nós gastaríamos muito tempo. Para isto, eu tenho um grande amigo, um professor israelense chamado Udi Manor, é um especialista na história de Israel. Se você procurar, você vai encontrar um livro fantástico, ele tem 2 livros muito bons sobre a história do Israel moderno. Mas vamos lá, vamos entender o pano de fundo que gerou a independência do Estado de Israel. Primeiro nós precisamos falar do sionismo, entender o que é o sionismo. O que é o sionismo? O sionismo, ele é um movimento de liberação nacional do povo judeu. Ele foi fundado pelo jornalista austríaco, obviamente um judeu, chamado Theodor Herzl, em 1897, no primeiro congresso da Organização Sionista Mundial, na cidade de Basileia, na Suíça. Então, o movimento desenvolveu um programa político pragmático para o regresso do povo judeu à terra de Israel, que nessa época era chamado de Palestina. Daqui a pouco vou falar um pouquinho da origem desta palavra. E o império estava sob o domínio do Império Otomano. Aí sim, vamos agora ver o que é Palestina. A Palestina, este nome, é o nome de uma região geográfica que se estendia desde a península do Sinai, no sul, até o norte da Síria. Imagina, então, se a gente dá uma olhadinha no mapa, a gente vê que era uma região imensa. Então, os primeiros que utilizaram essa denominação foram os gregos, no século V antes da Era Comum. Os romanos continuaram usando este nome como denominação de uma região geográfica e não de uma unidade administrativa ou política. Então, eu abro aqui um parênteses para dizer que nunca houve um país chamado Palestina. Nunca existiu historicamente, culturalmente, idiomaticamente, um povo palestino. Esta é uma denominação não de uma unidade político-administrativa, mas o nome de uma região geográfica. Isso é muito importante nós entendermos. Então, eu gosto muito de mudar certos nomes que até a mídia usa. Eu, por exemplo, me dirijo respeitosamente ao povo árabe, chamando-o de povo árabe, e não de povo palestino. Bem, mas continuando, este nome foi usado oficialmente pelo imperador Adriano. Ele decidiu oficializar isto no ano 135 da Era Comum. Este câmbio de nome foi consequência da rebelião judaica contra Roma, liderada por Bar Kokhba. Então, o objetivo do imperador Adriano foi de apagar da memória coletiva judaica todo o vínculo com a terra de Israel e, através da mudança de nome de província da Judéia, como era até então chamada, a Palestina. Este nome ele foi mantido nos diferentes impérios que passaram pela terra de Israel, até que em 1948 foi declarada a independência do Estado de Israel. Então aqui já temos algumas pequenas explicações, tá? Tem todo um contexto aqui que eu vou até deixar para uma próxima oportunidade, porque é muito, muito complexo. E eu aqui
sou obrigado a, mais uma vez, a mencionar o nome do meu amigo professor Dr. Udi Manor. É um especialista na história de Israel, é um especialista exatamente no sionismo. Eu recomendo até você procurar, tem vídeos do professor Udi Manor na internet, você pode procurar alguns deles e eu acredito que você vai gostar muito. E nós aqui, ao nos despedirmos, queremos mais uma vez aqui deixar o nosso feliz dia da independência de Israel, em hebraico Yom Ha'atzmaut, que seja um dia de muita paz, um dia de muita alegria, de reflexão também, e que o povo de Israel cresça como até aqui tem crescido e tem sido, conforme diz a palavra de Deus, conforme diz o Tanar, o Antigo Testamento, luz para as nações. Então, um forte shalom para todos de Israel e também para vocês que estão nos vendo aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.